Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Boa noite, então, a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui nesse segundo encontro do terceiro simpósio gaúcho de bibliotecas públicas, profissionais para todos os públicos. Este simpósio, ele é uma promoção do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região, que é aqui do Rio Grande do Sul, e também do curso de Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul. O simpósio também conta com o apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas aqui do Rio Grande do Sul e também da Prefeitura Municipal de Alvorada, no qual aí eu já aproveito o gancho já para me apresentar. Eu sou Bruna Lorejan, sou a bibliotecária formada desde 2014 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo então como bibliotecária na Biblioteca de Alvorada, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul.
Então, o simpósio tem como um objetivo principal discutir temas pertinentes para o fortalecimento das bibliotecas públicas, também com uma tentativa de tentar sensibilizar os nossos gestores, né, as pessoas que estão à frente das pastas, das secretarias, a investirem nas possibilidades que a gente sabe que são inúmeras, né, que são bibliotecas públicas e também os bibliotecários. Recados importantes antes que eu me esqueça, né? Já vi ali que no chat tem gente perguntando. Essa atividade ela é certificada, mas para que o interessado, né, receba esse certificado, ele tem que estar inscrito na atividade e também ao final, né, já no final da nossa fala, vai ser disponibilizado um formulário, né, que a pessoa tem que preencher para receber o certificado. Então, fiquem atentos, façam a inscrição e depois, ali no chat, preencham o formulário. Mas, bom, vamos ao que interessa, né? Nós temos hoje uma convidada muito especial, né? Que é a Gilvanédia Mendes, né? Eu vou ler, né, todo o currículo dela, porque eu acho muito importante valorizar, né, os estudos. A gente sabe que é uma caminhada, que leva tempo, então, e também para vocês verem que nós estamos com uma pessoa hiper qualificada. Eu sigo, né, a Gil nas redes sociais e vejo aí o quanto ela é engajada nas lutas pelo livro e pela leitura. Então, eu tenho certeza que as falas dela vão contribuir muito para que a gente possa, então, na nossa prática, né, aplicar algumas das suas contribuições aqui. Já também te agradeço muito, Gil, pelo convite, por esse aceite, né? Então, vamos a isto. Gilvanédia é pernambucana, ativista, produtora cultural e atualmente bibliotecária documentalista da Universidade Federal da Paraíba. É graduanda em gestão pública pela mesma universidade, mestra em ciência da informação pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão cultural pela Federal da Bahia e licenciada em pedagogia. Membra do GT Bibliotecas Públicas e também da Comissão Brasileira de Biblioteca Escolar da FEBAP. Dedica-se ao estudo, pesquisa, a consultorias e trabalhos técnicos voltados ao setor do livro, leitura, literatura e bibliotecas públicas, com ênfase em políticas públicas, elaboração, gestão e produção de projetos culturais, catalogação na fonte e organização de acervos e bibliotecas públicas, privadas e pessoais. Atualmente, nada mais nada menos, é presidenta da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, conselheira de cultura em João Pessoa, articuladora do Fórum Paraibano do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e também integra o coletivo progressista à esquerda Liga Bibliotecária. Então, Gil, agradeço mais uma vez, né, por tu teres aceitado, para também trazendo à luz, né, e à tona esse assunto que é tão caro às bibliotecas públicas e que certamente a gente deve explorar e se qualificar cada vez mais. Mas, de qualquer forma, né, fica aqui o nosso agradecimento por estar trazendo esse assunto para nós. Muito obrigada. Eu agradeço primeiramente o convite de vocês, né, o CRB10, o Sistema de Bibliotecas, a Universidade Comunitária de Caxias do Sul, o Sistema Estadual, né, a própria iniciativa de vocês de terem pensado, né, para esses simpósios, esse terceiro simpósio, essa temática. Eu acho que ela vem numa crescente, não é muito comum a gente ter estudado ou vivenciado essa questão dos projetos ainda na graduação, né? Normalmente eu não passei por esse tipo de formação, mas o dia a dia, o fazer profissional, né? Ele nos leva para milhares de caminhos, e eu entendo que esse é um caminho interessante, que é a atuação com os projetos, seja de extensão, de cultura, de pesquisa, de iniciação científica, e todos as outras tipologias de projeto que existem.
Eu tenho uma apresentação, eu acho que alguém precisa colocar aqui para mim, né? Muito obrigada. Antes de começar, a gente, como estamos na transmissão, eu gosto de fazer uma rápida apresentação minha para que, de repente, nós tenhamos um público, né, que tem baixa visão ou pessoas cegas possam identificar que quem está falando, né? Eu sou uma mulher branca, nesse momento estou sentada, tenho os cabelos claros, loiros, claros, estou usando óculos, estou usando um vestido, não dá para ver muito, mas com estampa animal print, estou com os cabelos soltos, um fone de ouvido, e ao fundo nós temos, aparece para vocês uma estante com livros. Estou aqui largando do meu ambiente de trabalho e vindo participar com vocês dessa live. Mais uma vez, meus agradecimentos. E aí, Bruna, a gente já pode começar? Você quer fazer alguma outra fala? Ou a palavra já está comigo? Não, a gente pode começar. Eu só quero pontuar, Gil, que a gente tem pessoas aqui, né, e colegas bibliotecários e estudantes de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais. Então, é como tu falaste, né? Acho que a tua temática é tão importante e, às vezes, nas universidades esse assunto não é muito, né, trabalhado. Então, para tu ver a importância desses encontros, né, e dessa troca de informações, né? Ela ultrapassa barreiras e estados. Então, agora tá contigo mesmo. Obrigada. Por nada, querida. Eu estou vendo aqui, pela minha telinha, dá para ver aqui os olhares e comentários, já que nós temos do público que está nos assistindo. Coisa boa, né? Depois a gente vai olhar com calma para dentro desse tempo que a gente tem, podendo interagir também com o público. Então, já adentrando aí no nosso tema, né? Gestão de projetos de extensão e cultura, no apoio, implementação e qualificação de bibliotecas públicas. Trazer esse tema para o seminário, o simpósio de vocês, para mim, muito gratificante, porque é um momento também que eu tenho para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo aqui na Paraíba e como a universidade e como as bibliotecas e como nós, profissionais bibliotecários, podemos aproveitar as oportunidades de ações, de projetos, de programas que as próprias instituições possuem e podem, unidas, né, juntas, podem potencializar determinadas ações. Então, quando eu pensei em sugerir essa temática, vocês me deixaram muito à vontade para a gente chegar, eu pensei logo, poxa, eu acho que eu vou levar a temática dos projetos, porque vem numa crescente, é uma lacuna que ainda existe nos currículos da biblioteconomia pelo país, né? Às vezes a gente vê um pouco, assim, passando dentro de algumas disciplinas, de repente, administração de unidades de informação, às vezes em metodologia, porque, querendo ou não, projetos envolvem também métodos, né, procedimentos, então, e às vezes, como na minha época, a gente não chegou nem a estudar, teoricamente falando, nem vivenciar na prática como é a gestão, né, e a implementação de projetos, principalmente voltados para a questão de implantar bibliotecas e qualificar bibliotecas públicas já existentes. Aqui vocês já me apresentaram, mas eu gosto sempre de manter essa questão da apresentação, né? Estou atualmente na Paraíba, né? Atuo com projetos já há algum tempo. A Bruna não comentou também, acredito que eu não falei. Eu já tenho uma experiência de alguns anos em parecerista de projetos, então eu atuo avaliando projetos do Brasil inteiro. Então, é esse lugar de elaborar projetos, gerenciar projetos, executar projetos e também avaliar projetos de outros profissionais de outras instituições, é um lugar que eu já venho, né, um espaço que eu já venho atuando, gosto muito. Estou conselheira aqui também de cultura, então eu tento unir as coisas que eu mais as minhas cachaças, que eu costumo dizer aqui, quem é do Nordeste sabe quanto a gente valoriza uma cachaça. Então, eu gosto muito do campo cultural, né? As bibliotecas públicas, normalmente, elas estão vinculadas à cultura ou à educação, ou às vezes a ambas as pastas. Estar na cultura te amplia muito a visão de mundo e da capacidade que a gente tem de fazer muita coisa dentro dos espaços de bibliotecas com outras linguagens. Então, desde fazer um lançamento de livros, investir em ações culturais,
ter musicalização, ter teatro, ter o cinema, né, ter as diversas linguagens presentes dentro do espaço do equipamento biblioteca e para além dele, né? Para o espaço também para fora das paredes das bibliotecas. Então, estar no campo da cultura me ampliou muito a visão de mundo acerca, primeiramente, minha enquanto pessoa, mulher, nordestina, pernambucana, mãe, e também, né, fortaleceu a minha identidade, o meu reconhecimento dentro dos meus marcadores sociais, e também me ampliou o quanto nós, como profissionais da informação, bibliotecárias e bibliotecários, podemos atuar com diferentes frentes. Então, a gestão de projetos, né, que envolve desde, como eu disse, a elaboração até realmente a execução e avaliação desses projetos, é uma dessas áreas, né, uma potência, assim como a produção cultural, assim como a gestão cultural, quando a gente está à frente de um equipamento, né, como eu já passei pela direção de uma biblioteca pública no Recife, e também já passei pelo lugar de pensar as políticas públicas para a cultura, para o livro, para a leitura e para as bibliotecas, né? Então, essa identificação, ela, né, vai sendo uma crescente, então o universo da cultura me trouxe muitos caminhos, muitas possibilidades, e a gente amplia demais o nosso lugar enquanto profissionais bibliotecários, né? E aí eu trouxe aqui para a gente, para ficar mais didático, nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho, né, do que é um projeto, qual é o ciclo de vida de um projeto, né? E aí eu destrincho um pouco, né, esse ciclo de vida, as suas fases, né, que vai desde o planejamento até o acompanhamento e avaliação. Depois eu vou trazer a experiência, os cases, né, que são a experiência de 12 projetos que nós temos e que recebem fomento da Universidade Federal da Paraíba, né, através de editais públicos lançados pela própria instituição. Então, a primeira pergunta que eu provoco aqui, o público que está assistindo, gratidão por vocês estarem aqui, fico feliz de ter profissionais e estudantes de muitos lugares do Brasil, né? Isso é muito importante, a tecnologia, as TICs nos permitem, né, estar em muitos lugares ao mesmo tempo, facilita nosso diálogo, a nossa construção coletiva. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente essa. Por que gerenciar projetos, né? Por que isso? Bem, posso dizer que, a partir da minha experiência, essa experiência palpável, verificável, né, o meu dia a dia, eu fui vendo que investir em projetos me trazia mais resultados e me trazia muito mais organicidade, organização, eficiência e eficácia nos meus processos, né? Então, do que eu fazer as coisas das rotinas da biblioteca de forma aleatória, de acordo com a demanda, quando era demandada. A gente sabe que dentro da biblioteca, independente de ser escolar, pública, municipal, estadual ou outras tipologias comunitárias, existem aqueles serviços e aquelas atividades que são rotineiras e existem aquelas atividades que elas têm início, meio e fim. Então, foi aí, a partir de demandas, né, da própria biblioteca e também da comunidade que acessa essa biblioteca, a gente foi vendo as lacunas existentes. Então, por exemplo, você identifica que você tem um acervo que não está catalogado, não está classificado, não tem nenhum tratamento técnico, ele não está disponível aos usuários, e a gente sabe que existem muitos nessa situação, né, quando a gente assume bibliotecas, quando a gente atua em bibliotecas, e que no dia a dia a gente não consegue dar conta, porque muitas vezes você é um profissional sozinho nesse espaço, você não tem equipe, você tem às vezes equipes que são muito volantes, estão com você, às vezes são profissionais cedidos de outras secretarias, é muito caso de municípios, cargos comissionados. Você tem uma realidade muito árdua, muito difícil, e que não é a ideal. Então, os projetos, eles permitem, primeiro, a que a gente chama de rede colaborativa, né? Em vez de você fazer sozinho, tentar resolver aquela problemática sua, aquela lacuna sozinho, você começa a construir uma rede de pessoas que têm expertises, né? Que têm conhecimentos e práticas que podem agregar para que aquela lacuna que você possui, de repente, um problema interno da biblioteca,
ou a falta de um serviço qualificado, a ausência de um serviço, ou de um produto, de repente você quer gerar, eu queria tanto fazer um jornalzinho da biblioteca, um jornal que trouxesse um pouco das suas atividades, que apresentasse uma agenda, a gente não tem uma rede social, a gente não tem um site, então tudo isso são demandas que vão surgindo a partir do seu olhar enquanto profissional e gestor desse espaço, dessa unidade de informação. E aí você fica dizendo, como eu vou dar conta de tantas lacunas se eu já tenho uma rotina, digamos assim, extensa, porque eu fico aqui, eu atendo ao usuário, eu estou no atendimento. Então, uma coisa a se pensar também é o seu lugar. Muitas vezes, as atividades que a gente chama meio, elas podem ser realizadas sob a sua supervisão. Não necessariamente você precisa estar no balcão de atendimento, mas se você não tem outros profissionais para estarem no balcão de atendimento, bibliotecários, você pode treinar a sua equipe, nível fundamental, nível médio, né? Normalmente nível médio e até nível superior, que possa desempenhar essas funções para que você ganhe mais tempo para você fazer o quê? Pensar. Pensar a sua biblioteca. Planejar. A grande dificuldade que a gente encontra na gestão dos espaços, das unidades, é sempre o planejamento. Normalmente, a gente vive, que eu digo assim, apagando fogo. A gente vive tentando cumprir as rotinas e, ao mesmo tempo tentando fazer alguma coisa a mais, mas sem um planejamento, sem sentar com a equipe, colocar no papel, estabelecer objetivos, estabelecer atividades, prazos para execução das atividades, um momento para você avaliar essas atividades, se elas estão dando certo, se elas estão sendo eficazes, se tem viabilidade, você tem pessoal, você tem recursos humanos, você tem recursos financeiros, qual é a sua realidade? Como é que você pode realizar determinadas atividades que possuem início, meio e fim. Então, você quer fazer, como eu disse, um boletim de serviço, você quer fazer um jornal da biblioteca, tudo isso tem início, meio e fim, para que você consiga pegar a ideia que está aqui na sua cabecinha e colocar no papel, você precisa planejar. Então, o gerenciamento de projetos te permite você pegar a sua ideia, pegar a sua demanda e planejar com você, com outras pessoas. Então, às vezes, você não tem a equipe ideal na sua biblioteca, mas você tem parceiros, você tem pessoas na prefeitura, você tem pessoas de outra secretaria, você tem um conselho, você tem uma associação, você tem uma outra biblioteca, então, você tem um usuário que tem uma expertise em alguma área. Então, é muito disso. Você vai constituindo uma rede colaborativa para que alguns sonhos, algumas demandas do seu espaço de atuação, elas possam ser executadas e você não ficar com aquela ideia de frustração, de que você não está conseguindo dar conta, que você está sozinha, sozinho, que é muita coisa. Então, o gerenciamento de projetos te ajuda a trazer organização para o seu dia a dia da biblioteca, mas também para que você possa sair apenas dessa rotina, né, de atividades que já são próprias do funcionamento de uma biblioteca, e aí você possa pensar em ações culturais, pensar em projetos mais duradouros, pensar em atividades que possam trazer um conjunto de informações, de práticas, de parcerias e de investimento da biblioteca para com a sua comunidade, né? A comunidade que ela atende. Então, esse é o ponto inicial, por que gerenciar projetos. Então, trazendo aqui um pouco dos conceitos, um dos conceitos que a gente tem mais utilizados é o conceito trazido pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, né, o PMI. É um conjunto de atividades temporárias, né, como eu disse, tem início, meio e fim, realizadas em grupo, normalmente em equipe, destinadas a produzir, pode ser um produto, um serviço, um conjunto de atividades, ações culturais e trazer resultados únicos, ou seja, resultados que vão ser planejados, vão ser executados, vão ser acompanhados, avaliados e concluídos. Isso não significa que esse projeto não possa ter uma continuidade, mas normalmente ele tem um ciclo, né? Ele inicia e depois ele se encerra. E aí o próprio projeto vai trazendo para você, no processo de acompanhamento e avaliação, vai trazendo para você que atividades deram muito certo, que atividades ficaram aquém, que atividades precisam ser repensadas, revistas, que metodologias você utilizou e que elas não se encaixaram bem para o tipo de projeto que você estava executando, que você aprovou. Então, existe um livro muito famoso, né, que é muito utilizado pelo campo da administração, enfim, por todas as áreas, que é desse mesmo instituto, que é o PMI Book,
que é um guia, né, de como você gerenciar projetos, né? Ele traz de forma muito completa todas essas fases do projeto, as metodologias que você pode utilizar, enfim, cada uma dessas fases são bastante descritas e detalhadas e que contribuem muito para o desenvolvimento e a execução de projetos. Aqui eu trouxe 2 gráficos que ilustram um pouco o ciclo de vida de um projeto, né? Então, vocês têm aí, desde a fase inicial, que a gente chama, né? A fase inicial do projeto, né? O início do projeto, que é como eu disse, normalmente se parte de uma demanda, de uma lacuna, de uma problemática da sua biblioteca, do seu espaço de trabalho. Aí você tem aquela fase que a gente chama de organizativa, preparativa, que é onde você pensa, como é que eu eu tiro essa ideia da cabeça e boto no papel? Como é que eu posso enfrentar essa problemática através de um conjunto de ações organizadas, ou seja, através de um projeto? Então, é o momento que você vai pensar quem eu poderia chamar para estar comigo? Quem da minha equipe, você vai fazer um momento de reconhecimento. Quem da minha equipe tem condições de assumir a escrita desse projeto? Sou eu que vou escrever? Quem vai supervisionar? Quem vai coordenar as atividades? Esse projeto precisa de reuniões? Esse projeto precisa... O que é que eu vou fazer? É uma contação de histórias? É um conjunto de atividades de música, teatro, dança? O que é que eu quero fazer? Então, quando você desenha bem, você faz o desenho do que é que você quer fazer para normalmente enfrentar uma problemática, né? Responder a uma lacuna que existe na sua unidade de informação, você tem esse momento de organização e preparação. Você vai pensar, esse projeto, o que é o projeto, que período ele vai ser executado, em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano, esse projeto vai envolver quantas pessoas, quem são essas pessoas, qual a formação dessas pessoas, qual a qualificação e a experiência prática que eu preciso ter nessas pessoas. Eu tenho que pensar, vou ter envolvimento de recursos materiais, recursos financeiros, onde é que vai ser executado esse projeto, quem vai ser o meu público, né, principal, primordial, quem vai ser o público que vai estar comigo nas ações, qual vai ser a duração de cada etapa do projeto, o que é que eu tenho hoje de recursos humanos, de material financeiro, o que é que eu não tenho, o que é que eu tenho que buscar parceria. Então, é nessa fase aí do planejamento do projeto que você levanta todas essas questões e parte para a elaboração do projeto. Então, quando você elabora o projeto, é muito interessante que ele seja realmente colocado no papel, porque, vejam, quando você está diante de um parceiro, quando você está diante de um patrocinador, quando você está diante de uma instituição, pessoa física ou pessoa jurídica, né, pessoas que vão agregar, né, conhecimento e prática ao seu projeto, é muito importante que elas tenham uma noção exata do desenho do seu projeto, o que é que você quer. Uma coisa é você chegar e vender o seu peixe assim, sabe, de boca, sem realmente demonstrar assim qual é a sua segurança em executar esse projeto, né? O que é que você já pensou? Quais são os objetivos? Ele é viável? Normalmente, todo mundo que vai participar de um projeto ou vai investir, né, colocar fomento financeiro, ou vai fazer uma doação, ou vai fazer uma parceria, quer saber da viabilidade. Onde é que eu vou colocar o nome da instituição que eu represento? Eu vou colocar recurso público ou privado? Então, é muito natural que você tenha um projeto bem elaborado, né, e essa fase da elaboração ela é primordial para que você passe para a etapa seguinte. Se você vai submeter esse projeto, como eu disse, para empresas privadas ou empresas públicas, por meio de editais, por exemplo, que é muito comum os editais públicos, né, das fundações, das prefeituras, né, dos ministérios, enfim. Agora, nesse momento de retomada das políticas públicas de cultura, nós temos vários editais abertos, edital da Funarte, editais do MINC, editais, né, para bibliotecas comunitárias, editais, há pouco tempo tínhamos um edital a nível internacional, né, para fomento para bibliotecas comunitárias, né, associações, então, pela IFLA e etc. Então, a gente tem um conjunto de instituições públicas e privadas do Brasil e do mundo que se voltam para fomentar essas ideias, esses projetos. E eles querem realmente ver se você tem
segurança, se você sabe bem o que você quer, se você tem equipe, você tem, né, estrutura para realizar esse projeto, se você sabe bem quais são as etapas que esse projeto necessita para ser realizado, e se você o que você está apresentando de contrapartida para que aquela instituição realmente coloque recurso público, né, quando é um projeto que precisa de recurso público, para que ele seja aprovado, selecionado, dentre tantos outros, né? Então, é nessa fase de preparação, de escrita do projeto, de submissão, que você tem que ter o máximo de informações, está tudo muito bem concatenado para que você consiga boas posições dentro dos editais, dentro dos processos seletivos mesmo, para que você tenha algum tipo de apoio, né? Seja ele material, seja ele de recursos humanos ou mesmo financeiro. Então, é nessa fase do planejamento. Logo em seguida, você escrevendo bem esse projeto, conseguindo passar da etapa de submissão e seleção, você vem para a execução propriamente dita do projeto, né? Que é onde você vai reunir sua equipe, você vai executar todo aquele conjunto de atividades que você colocou lá no projeto, dentro daqueles prazos. Então, muitos desses editais, eles são bem rigorosos nos prazos. Quando você descumpre um prazo, você precisa notificar o órgão que você não fez aquela atividade naquele período, mas vai fazer depois, porque às vezes tem editais que são amarrados no seguinte sentido: você disse que faria um levantamento das instituições que iriam participar do seu projeto, que iriam receber ações do seu projeto. Você disse que ia fazer isso em junho e você não fez até agora. Então, você precisa notificar que aquele recurso financeiro destinado para essa etapa do projeto mudou de período. Você vai executar essa fase, mas em outro período. Então, para que aquela rubrica orçamentária ela caia na conta do projeto, né? Normalmente abre-se uma conta bancária, você recebe um recurso. Então, cada projeto ele se adequa a um edital, a uma proposta da empresa privada ou da empresa pública, né? Que tem lá suas regras e o projeto precisa atender aquelas regras. Então, é muito importante pensar sempre que num projeto você tem que ter a situação real, ideal, que você quer, e também você tem que ter saídas, porque a gente não tem um controle dos agentes externos, ou seja, dos fatores que podem interferir naquela realização daquelas etapas. De repente, você ia fazer uma etapa como eu disse, de levantamento de instituições que iriam ser visitadas para receber ações do projeto, e aí, de repente, aconteceu uma grande tempestade, um fenômeno da natureza na sua cidade. Todo mundo precisou ficar em suas casas ou sair de suas casas porque estavam alagando as ruas, você não tinha qualquer condição de executar aquela etapa. Então, você precisa comunicar ao órgão que você não executou aquela etapa por aquele motivo, pedir uma mudança de data, de rubrica. Então, preencher uma série de documentos, formulários para justificar, apresentar comprovantes de que aquela ação não pôde ser realizada por aquele motivo. Então, é tudo muito assim, muito estruturado, amarradinho. Isso é muito bom, porque você vai percebendo a real viabilidade e também o avanço do seu projeto. Quando você vai conseguindo executar tudo que você planejou, você vai, poxa, eu estou no caminho certo, a gente planejou direitinho. Outras etapas, nenhum projeto é perfeito, sempre vai haver ajustes no percurso do projeto, isso é muito importante ser falado. Então, na fase de execução do projeto é isso, é executar todas aquelas atividades que você colocou lá, descreveu lá dentro do seu projeto. Se tinha reunião, realizar essas reuniões, quantas reuniões são, quem participa, depois de você lembrar sempre que no projeto você precisa tirar foto de tudo, se vai fazer uma reunião remota, tirar os prints de tudo, se você vai fazer uma reunião presencial, tirar fotos com as pessoas, fazer pequenos relatórios. Eu sempre aconselho ter um diário de bordo, então é aquela caderneta que você sai anotando o que aconteceu durante aquela atividade. Então, no dia tal, nós nos reunimos, o ponto de pauta foi esse, realizamos essa primeira etapa do projeto, que consistiu nisso, participaram das pessoas, se possível, passa uma lista de frequência, porque tudo isso é documento que você vai juntando para depois, lá no final, quando o projeto se encerra, você fazer a prestação de contas. Como eu disse, cada edital, cada órgão, ele, público ou privado, ele tem um conjunto de exigências que você precisa apresentar durante e também ao final da execução do projeto. Então, é nessa fase de execução que você aí tenta executar todas as fases, busca executar todas as fases do seu projeto, com a sua equipe, naqueles prazos, cumprindo os prazos, com aquelas pessoas, utilizando aqueles recursos. Se precisar fazer ajuste, comunica com antecedência para que você faça o ajuste dentro do prazo que você colocou lá para a execução. E depois você tem a fase durante o percurso, né, de execução, é muito necessário que vocês façam os momentos de sentar, de reunir, para avaliar, para acompanhar o projeto, sabe? Para ir fazendo pequenos ajustes, porque muitas vezes
você não precisa pedir uma mudança de orçamentária, nem uma mudança grande no seu projeto, e você consegue ajustar com um plano B. Então, o projeto, ele sempre tem um plano A e um plano B, minimamente, para que vocês consigam... Só um instante. Vocês consigam executar bem as fases do projeto e garantir a sua viabilidade, o uso correto dos recursos, né? E etc. Principalmente, gente, a fase de você montar uma planilha orçamentária. Quando é um projeto que envolve dinheiro, principalmente se for dinheiro privado também, mas se for dinheiro do seu bolso, é seu, né? Você, se levar algum... Ai, gente, calculei errado, vou ter prejuízo, pelo menos o dinheiro é seu, você tenta remediar de outra forma. Mas quando é dinheiro da população, quando é dinheiro público que vem da sociedade, é que você sabe que se você não cumprir aquilo que foi planejado, não executar o projeto, usar o dinheiro de forma indevida, não tirar nota fiscal, outra coisa que é muito importante. A gente não foi orientado, isso na vida acadêmica e também, na maioria das vezes, até na vida profissional. Muitas vezes a gente é acostumado a, como na nossa casa, a gente precisa comprar qualquer coisa, a gente pega o nosso cartão de crédito ou a nossa conta bancária ou dinheiro em cash e compra e pronto. Normalmente a gente nem nota guarda, né? Depois a gente fica, nossa, por que veio essa fatura tão imensa que eu não sei tanto que foi que eu comprei? Isso tem a ver com a falta nossa de planejamento financeiro, né? Então, quando você vai usar recurso público, você tem que ter total controle sobre isso, porque se você vai envolver pessoas, você tem que pensar, esse serviço, essa atividade vai gerar recolhimento de imposto de renda? É um serviço que vai pagar e já passa do valor que recolhe imposto de renda? Isso é uma coisa. Esse serviço, ele recolhe RPA, esse serviço, ele recolhe INSS, ele é um serviço pontual, essa pessoa vai aparecer no projeto em várias etapas, isso já configura um vínculo de trabalho, tudo isso precisa ser visto. É muito importante que os projetos, dependendo da robustez do projeto, se você não tem segurança, não tem experiência, que você procure uma pessoa que seja da contabilidade ou que tenha experiência com o projeto na parte financeira, que saiba elaborar bem uma planilha orçamentária. Fazer cotação é muito importante. Então, quando você vai... a gente vai fazer 10 visitas a 10 bairros da cidade que vão receber atividades do meu projeto. Então, cada ida dessa vai como? Vai de carro, vai de ônibus? Qual é a forma de logística, de transporte que você vai utilizar? Vai utilizar aplicativo? Então, os recibos do aplicativo, quanto custou, quantas pessoas foram, o registro fotográfico dos lugares que vocês frequentaram. Esses pagamentos, depois de você feito o depósito, cadê o recibo para cada pessoa assinar, que pagou a sua ida, a sua viagem e depois foi ressarcido? Então, todas essas formas de controle financeiro do projeto, elas precisam ser muito bem compreendidas lá no edital, né, nas regras que a própria instituição. Muitas vezes editais eles não trazem nessa minúcia, mas sempre é bom, quando o projeto é aprovado, consultar o setor financeiro daquele órgão para saber quais são os documentos oficiais que vocês precisam apresentar na hora da prestação de contas, para não ter dor de cabeça, porque, exemplo, você, dentro do seu projeto, estava previsto uma pequena reforma. Você fez uma reforma num espaço da biblioteca. Você precisava fazer, estava lá previsto. O edital permitia que você fizesse reforma. E aí você chamou uma pessoa, não contratou essa pessoa, não fez nenhum contrato com ela, mesmo que temporário de 1 mês, mas essa pessoa fez a reforma lá, você pegou o valor que caiu na sua conta do dinheiro público, fez um depósito, um Pix, e pagou essa pessoa e pronto. Achou que estava tudo certo, depois era só você imprimir, pegar o extrato lá do depósito da sua conta bancária, da conta bancária do projeto e apresentar. Negativo. Normalmente, todas as prefeituras, órgãos públicos, principalmente, vão pedir que você emita uma nota fiscal. Uma nota fiscal que vai ser em nome daquele prestador daquele serviço, porque precisa recolher. Tudo que vocês vão fazer precisa recolher imposto. Então, essa é uma vivência também que a gente vai tendo. Eu não vou dizer que eu nunca errei, sim, já não acreditei, nossa, eu não tinha noção disso, e foi aprendendo e fazendo. E hoje a gente tenta, com essas formações, com essas palestras, né, com esses projetos, ensinar as pessoas, orientar as pessoas para que elas aprendam como gerenciar os projetos e principalmente na prestação de contas, para que esse projeto ele seja bem visto e, de repente, ele tenha uma segunda, uma terceira edição e assim ele consiga ter continuidade, ter permanência e atender aos objetivos, né, daquela instituição
que aquela instituição gostaria estava almejando, né? Então, passada a fase de execução, vem essa fase de acompanhamento, que acontece durante a execução, que é o monitoramento, vai tentando ajustar algumas coisas que não foram previstas lá atrás, no planejamento, e depois nós temos o período de finalização, que é a avaliação, é quando você junta a equipe, junta as pessoas, vê quais foram as etapas que foram concluídas satisfatoriamente, aquelas que não foram concluídas, aquelas etapas que ficaram a desejar, que não alcançaram as metas, né? Que houve muitas dificuldades, aí você vai descrevendo tudo isso, porque é no seu relatório que você, quando você for prestar contas, além da prestação de conta que a gente chama, né, das finanças, que é realmente essa planilha, os comprovantes, notas fiscais e todos esses documentos, você também precisa fazer um relatório qualitativo, que é descrevendo cada uma das atividades, como elas aconteceram, as dificuldades encontradas, o que foi interessante, pode ter falas, a depender do relatório que se pede, né? Como eu disse. É muito importante que vocês façam um relatório qualitativo, independente se o órgão está pedindo ou não, mas até para crescimento do projeto, para que você possa aprovar uma outra edição daquele projeto, você vai ter ali o histórico, né? Você vai ter a memória do projeto. Então, é muito importante que vocês tenham os relatórios quali e quanti, né? Trazendo aí esse percurso do projeto que você, junto com a sua equipe, desenvolveu. Então, essas são as principais fases. Então, depois que prepara o relatório, junta a sua equipe, faz a avaliação, pode fazer instrumento de avaliação, pensar um questionário. Então, existe... depois eu posso separar alguns materiais e passar para a equipe aqui organizadora do evento, metodologias, quais os melhores modelos de relatórios, instrumentos que vocês podem aplicar durante, inclusive, o projeto, para você obter informações do público, como é que está vendo, né, como é que está percebendo aquela ação, quais são os pontos positivos, os pontos não tão positivos, as sugestões. Então, durante a própria execução de cada etapa, você pode adotar instrumentos de avaliação do público e também da sua equipe, avaliação interna e avaliação externa, que é do público que participa do seu projeto. E o relatório final, que traz esse conjunto de informações quali e quanti para você prestar contas e para você mesmo ter, né, como memória do seu projeto. E aí, como eu já falei, né, essa etapa de planejamento envolve desde a elaboração, depois a submissão e a etapa de aprovar o projeto em algum processo seletivo. Normalmente nos editais, né, que são os instrumentos mais comuns de fomento às políticas públicas, a investimento nas ideias de pessoas físicas ou jurídicas, né, pelo país. A execução de projetos eu já trouxe para vocês aqui, né? Esse acompanhamento, como eu disse, ele é muito importante que seja consultada fontes. É muito importante, gente, desde a fase de concepção do projeto, você já, que é onde você vai escrever, né? Você já precisa dizer ali quais são as metodologias que você vão adotar. Não é muito comum na biblioteconomia, na gestão pública e na administração já é bem mais comum, né? Que são áreas que utilizam muito esses guias de gestão de projetos e gerenciamento de projetos. A gente precisa conhecer mais quais são as metodologias. A gente conhece, normalmente, algumas metodologias mais no campo acadêmico, né? Quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente tem um conjunto de metodologias que a ciência da informação utiliza, né? Que a educação utiliza, que as ciências sociais utilizam, antropologia, enfim, diversas áreas. Mas, na hora de você executar projetos, existem muitas metodologias que são eficazes, são modernas, utilizam tecnologia de comunicação e informação, as TICs. Você pode gerenciar projetos por sistemas, por programas. Então, o Prezi, por exemplo, é um exemplo de uma plataforma que você consegue alimentar essa plataforma com todas as fases do seu projeto. E você acompanha bem esse momento desde a fase de execução, acompanhamento, se está cumprindo direitinho os prazos, né? E você deixa notas, anota as coisas lá, a sua equipe toda visualiza, é uma ferramenta muito interessante de gestão de projetos. E como eu disse, a avaliação e prestação de contas é um momento realmente que é necessário você adotar o que eu falei lá no início, o diário de bordo. Ninguém tem a mente maravilhosa o tempo todo lembrar de tudo que aconteceu, principalmente dos perrengues, né? Das dificuldades, dos fatores externos e internos também, que trouxeram dificuldades para a execução de algumas fases do projeto. Então, é muito importante que vocês vão anotando tudo em cada etapa do projeto, cada dia do projeto que houve ação, que houve encontro, que houve trabalho,
seja anotado para garantir essa memória lá no final, durante a elaboração dos relatórios e da prestação de contas do projeto. E aí, agora, eu vou trazer para vocês essas experiências que a gente vem desenvolvendo aqui na Paraíba, especificamente 2 projetos, tá? Que são projetos de extensão e cultura. Um deles é um projeto da Associação de Profissionais Bibliotecários da Paraíba, né? Que é a APBPB, do qual eu estou presidenta desde 2018. E para vocês verem que essa demanda da associação é uma demanda que existe em praticamente quase todas as bibliotecas. Por que a gente escreveu, elaborou esse projeto, né? Qual foi o ponto de partida e por que e qual foi os resultados alcançados, né, com essa ideia. Então, esse projeto, ele nasce da necessidade de a gente ter um novo site para a nossa associação e ter um grupo de pessoas dedicadas à gestão tanto do site novo quanto das redes sociais. Vocês sabem que produzir conteúdo nas redes não é uma coisa assim que é rapidinho, 5 minutos, né? Isso é uma ilusão. Então, para a gente produzir conteúdo com qualidade, primeiro a gente estuda, a gente tem que pensar o que é que vai ter cada um desses cards. Se é um evento, vocês veem esse evento aqui. Para a equipe organizar o evento, teve que pensar o evento, quem vai participar do evento, teve que pensar quem vai fazer as artes, né? A concepção da arte, qual vai ser a imagem que a gente vai utilizar, quem faz isso com qualidade de forma profissional, né? Então, assim, qual vai ser a ferramenta utilizada, uma ferramenta gratuita, a ferramenta paga, quem vai acompanhar o retorno do público lá nas redes sociais, quem vai ter acesso a essas redes. Então, a gente chama gestão de mídias digitais, né? Gestão de mídias e redes sociais. Então, esse serviço é um serviço que deve ser, normalmente, ele deve ser feito por quem é da área, né, da comunicação, quando a gente quer trazer mais profissionalização, mais qualificação. Por exemplo, eu, Gil, não sou uma pessoa que faço gestão de redes assim, eu faço da minha forma, mas eu tenho gente na equipe da associação que é do jornalismo, que é das mídias digitais, que entende bem de uma plataforma de gestão de site. Então, se eu não tenho tempo, ou não tenho interesse, ou no momento estou fazendo outras coisas que não posso me dedicar a realizar esse tipo de atividade, eu vou atrás de quem faz. E, normalmente, vou buscar recurso financeiro para pagar essa pessoa, porque passa a ser um trabalho remunerado. Porque produzir conteúdo para as redes sociais, sim, é um trabalho que deve ser remunerado como tantos outros. Então, esse projeto, ele vem da necessidade de a gente ter um novo site para a entidade, né? Que o que existia era um blog muito desatualizado, muito antigo, precisando de uma nova roupagem, um novo layout, um novo design, e precisando ter mais interatividade com o público, com a categoria aqui na Paraíba, e precisando dialogar mais com as redes sociais. Então, a gente via que a gente estava produzindo bem nas redes sociais, mas o site, o blog que existia, não acompanhava. Então, quantas bibliotecas públicas, que é o caso de vários aqui que estão assistindo, não passam por essa situação de não ter redes sociais, de não ter pessoas que consigam... Exemplo, gente, eu quero agora passar essa semana publicando um material sobre acervos afro-indígenas. Que maravilha esse tema. Gente, alguém vai precisar fazer um levantamento, alguém vai precisar produzir os textos, as legendas, quem vai fazer a arte. Então, tudo isso gera trabalho, correto? Então, esse trabalho ele é muito interessante se tiver uma equipe dedicada. Na comunicação, é muito necessário você ter uma equipe dedicada. Eu posso dizer para vocês que a Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, ela cresceu anos-luz quando a gente focou na comunicação, na gestão de redes e na equipe dedicada. Uma coisa Gil, faz uma arte aí. E ali eu vou naquela correria da vida, ocupada fazendo 13.001 coisas, e aí eu faço do meu jeito, com as cores que eu acho, com o texto. Quando eu tenho uma equipe dedicada, essa equipe pensa o layout, a identidade visual, quais são as informações primordiais que quem entra no perfil da entidade precisa saber, qual é a estrutura de uma legenda. Por exemplo, a gente passou a adotar a legenda com autodescrição, né? Com um preenchimento de uma legenda para as pessoas que têm deficiência visual, então tem um campo específico, uma espécie de legenda para esse público que o Instagram, por exemplo, permite. Então, foi uma crescente de qualificação desse espaço da associação nas redes. Então, essa é uma das grandes vantagens de você investir em projetos específicos para determinadas áreas da sua instituição. Aqui é um pouquinho do que é o projeto. Nesse projeto, ele está
vinculado a... Essa é a nova edição, esse projeto já vem desde 2021, quando a gente começa em plena pandemia, né? Atualmente ele está vinculado a um edital aqui da UFPB chamado Programa UFPB no seu município. Ele tem uma parceria com a biblioteca setorial do CCSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, onde está o curso de biblioteconomia. Na imagem vocês estão vendo, além da minha pessoa, 3 outras mulheres. A que está fazendo a selfie é uma estudante de biblioteconomia, atual bolsista. A que está sentada com a roupa mais escura é a bibliotecária do CCSA. E a que está no notebook é a nossa outra bolsista de comunicação, de jornalismo. Então, a Eunice, que é a do jornalismo, ela não tinha ideia de que ela, enquanto uma estudante de jornalismo, poderia atuar com todo o conhecimento teórico e, a partir desse conhecimento teórico, ela colocar isso na prática da execução, na execução de um projeto para gerenciar as redes sociais de uma entidade. Ela nunca imaginou que ela aprenderia tanto sobre biblioteconomia, sobre associativismo, sobre as nossas ações, quais são as nossas pautas, quais são as nossas lutas, quais são as formas de você participar de uma associação, as ações que a associação já realizou, a história da associação. Então, Eunice, ela tem esse relato bem bonito que eu gosto de falar, porque ela diz, nossa, como eu cresci enquanto estudante de jornalismo, e um campo que eu não imaginava, que é o campo que a gente chama do associativismo ou do terceiro setor, que são as ONGs, as instituições sem fins lucrativos, do qual está vinculada a associação, né? A associação pertence ao campo do terceiro setor, passa a ser, que é uma instituição sem fins lucrativos, voltada para atender às necessidades formativas de eventos e capacitação para a comunidade bibliotecária aqui no estado da Paraíba. Então, na imagem de baixo, vocês estão vendo a Catiane, que é a bibliotecária do CSA, e a Edeusa, que é uma bibliotecária já formada também pela UFPB e que é voluntária, colaboradora nesse projeto, onde elas estavam tratando da documentação, porque a gente pensou assim, bom, toda instituição, vocês, no caso, que estão em bibliotecas, tem uma documentação histórica, tem um regimento, já teve um boletim, já teve fotos, tudo que vocês tiverem de forma impressa ou digital precisa ser organizado, tratado. Então, todo esse conteúdo vem sendo tratado de 2021 até o momento, vem sendo organizado. É com esses dados históricos, administrativos, que a gente vai montando o mural da associação. A gente vai montando a galeria de presidentes, quais foram os presidentes, o nome dessas pessoas, qual foi o período que elas foram presidentes da entidade. A gente vai colocando informações, que eventos a entidade fez desde a sua fundação. Vocês imaginam, a associação tem 48 anos. São 48 anos de história, de muito material, de conteúdo. Então, todo esse material é tratado fisicamente e também digitalmente. Alimenta redes sociais e alimenta site, principalmente site. Porque o site, diferente das redes sociais, é aquele lugar mais estático, que ele tem um conteúdo mais permanente, que ele trabalha mais com matérias, com vídeos, com entrevistas, né? Com espaços que a gente chama, menus, submenus e ferramentas, que você encontra a informação necessária para que você se vincule à instituição, para que quando você precisa da instituição, você encontre essas informações. As redes sociais, elas são mais momentâneas, elas tentam registrar o momento, que é uma live, a divulgação de uma live, como esta, a divulgação de um evento, um curso, um espaço para você se inscrever rapidamente no formulário. Então, o Instagram, o Facebook, atende bem a essa demanda mais espontânea, mais rápida. O site, ele traz mais essa segurança, o que a gente chama de institucionalidade. Você está trazendo um conjunto de informações para deixar a sua instituição mais confiável, mais apresentável. Imagina que um patrocinador vê o seu site bem bonito, bem organizado, com todas as informações ali, ele vai ter muito mais interesse em patrocinar aquela atividade do que se ele vê uma coisa que não existe, não sabe onde encontrar as informações, não passa segurança, não é verdade? E aqui, meia hora já daqui a pouco vai dar, então eu vou tentar aqui acelerar um pouquinho. Mas aqui é o que está dentro lá do projeto que a gente submeteu, né, na universidade, que é todas as atividades descritas, o que é que a gente faz dentro do projeto, né? As nossas reuniões de equipe, como vocês estão vendo aí. Hoje nós temos uma equipe bem bacana, composta, como disse, por 2 coordenadoras, eu sou uma delas, a Catiane, composta por estudantes de biblioteconomia, estudantes de mídias digitais, estudantes de jornalismo, estudantes de arquivologia. Então, veja quantas pessoas, como eu falei lá no início, quantas expertises são necessárias
quantas pessoas e expertise são necessárias para que desenvolva um trabalho. Então, eu tenho o bolsista de mídias digitais que tem experiência com plataforma WordPress, por exemplo, que é a plataforma que a gente utiliza atualmente. Então, ele conhece profundamente a plataforma. Então, eu preciso dessa pessoa que ainda é estudante, ou seja, para ele também é um campo de estudo, para que ele se qualifique ainda mais e que ele vem agregar para o projeto, para fazer as implementações que a gente precisa. Eu preciso da arquivologia para a gente poder fazer o tratamento técnico de forma arquivística, com as teorias e práticas arquivísticas. Eu preciso da biblioteconomia para a gente dar o tratamento bibliográfico, para a gente fazer o levantamento de fontes, para a gente fazer textos que vão alimentar esse site, que vão alimentar essas redes sociais. Eu preciso do jornalismo para a gente cuidar das redes sociais, que já é uma linguagem mais rápida, uma linguagem mais próxima do público, interativa, que tem todo um comportamento diferente de quem atua com produção de conteúdo para a plataforma digital. Então, esse conjunto de pessoas são essenciais para o desenvolvimento de um projeto como esse. Aqui é só para alguns números, para vocês, uma ideia. Vejam, quem hoje entra quem está aí nas redes, é o nosso APB Paraíba, @APB Paraíba, é o nosso Instagram. Sigam lá, a gente está sempre produzindo conteúdo. Vocês vão ver uma mudança de 2021 para cá, de layout, de identidade visual, a gente usa cards padrão, a gente tem os dias de postagem, a gente faz uso de stories, a gente faz enquete, a gente interage com esse público, faz vídeos, faz dicas de leitura. Nas terças, a gente divulga oportunidade de estágio, a gente divulga oportunidade de bolsa, emprego, a gente sai identificando em grupos de WhatsApp, em Instagram, tudo que a gente encontrar que tem a ver com o fazer da associação e da área, a gente busca, faz uma triagem desse conteúdo e isso vai para nossas redes. Então, elas são alimentadas semanalmente. Aqui, eu não vou exibir agora, mas vocês vão ter em breve o lançamento do nosso site, oficialmente esse lançamento, e vocês vão ver como é que ele já está funcionando, o que é que ele já tem, os conteúdos que ele já possui, nós somos atualmente a única associação que está utilizando o domínio da FEBAB, então foi uma conquista para a gente, FEBAB se responsabiliza pela hospedagem, pelo domínio, e a gente usa o domínio da FEBAB para a gente manter o novo site da associação. Aqui um pouquinho da nossa equipe, como eu disse, só passando para vocês verem mais de pertinho, a bolsista de jornalismo, Paloma de biblioteconomia, a Ana Paula, a Fernanda de biblioteconomia, o Luiz Felipe de arquivologia, e assim nós temos um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo de 2021. E não era essa equipe, já tivemos outras, então a cada edição vão surgindo novos parceiros, voluntários. Nós tínhamos muita necessidade de ter alguém de mídias digitais, e agora nessa edição já conseguimos um estudante em mídias digitais. Então, a cada atividade que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo a necessidade, cada etapa do projeto, cada edição do projeto, a gente vai percebendo a necessidade de ir fazendo ajustes, e a gente vendo o que é que está dando certo, como eu disse, nessa fase de monitoramento mesmo, de observação, de avaliação, que a gente vai vendo o que é que o projeto está necessitando e qual é a prioridade de cada edição. Então, tem se tornado projetos de continuidade que a gente tem avançado nesses fazeres para cumprir determinadas, para avançar e para gerar produtos e serviços qualificados da associação. Então, esse exemplo que eu trouxe, ele é muito possível ser realizado por uma biblioteca pública, por uma biblioteca escolar, que precisa ter redes sociais, que precisa ter site. Então, toda instituição que precisa se comunicar com o seu público, que precisa dessas ferramentas, vocês viram aqui um exemplo de um projeto que pode ser desenvolvido nesse sentido. Sim, aqui é o segundo projeto. Esse aqui é um projeto diferente desse primeiro, não tem a ver com redes sociais, mas também tem, eu vou dizer por quê. É o foco principal desse tema da nossa palestra aqui, que é a implantação e qualificação e democratização das bibliotecas públicas aqui na Paraíba. Então, esse projeto, gente, ele surge de uma demanda constantemente, a Associação de Bibliotecários, por ser uma entidade de classe, por ser um CNPJ, por já vir fazendo um trabalho qualificado desde 2018, nossos 2 mandatos. A gente tem se mostrado bastante nas redes e nos territórios. Então, durante a pandemia, a gente fez muita coisa, então foi surgindo muitos espaços
pedindo ajuda. Gil, sei que você está na associação, a gente tem aqui um acervo para ser organizado, nossa biblioteca não tem bibliotecário, não sabemos como organizar esse acervo, a gente não consegue mais emprestar, a gente não sabe o que é que foi emprestado, a gente não tem um sistema, a gente não sabe o que é catalogação. Então, assim, o primeiro passo foi a gente identificar quem eram esses públicos que a gente gostaria de colaborar. Então, uma coisa que a gente amadureceu é um projeto que a gente tem realizado principalmente com espaços comunitários. Bibliotecas, pontinhos de leitura, salas, espaços que não são mantidos pelo poder público. Por quê? Porque a gente tem um entendimento, enquanto associação, que nós podemos dar um apoio, podemos dar uma orientação, mas é dever do Estado brasileiro, das prefeituras municipais, das secretarias de educação, de cultura e de demais órgãos dos 3 níveis, contratar profissionais para estar nesses espaços. Então, a gente não pode esquecer desse fator importante que é o mercado, né, a valorização do profissional, o mercado de trabalho de nós que estamos fazendo curso, estamos nos qualificando para estar nesses espaços e assumir a gestão desses espaços. Então, estar fazendo um projeto desse é como se fosse um socorro. A gente dá um primeiro passo, a gente dá uma luz, a gente chega lá e dá um caminho. Essas pessoas normalmente são líderes comunitários, são professoras que são aposentadas, outros profissionais de outras áreas que não sabem o que fazer, que estão numa situação de ver na hora o espaço fechar, que precisam de uma orientação inicial. Então, quando a gente vai para uma comunidade, a gente chega lá e percebe todas essas demandas, essas problemáticas, a gente tenta dar esse apoio, né? Um apoio pontual dentro da validade do projeto, da execução do projeto, e a gente tenta gerar produtos, de repente um relatório, de repente ajudar a equipe a submeter um projeto para conseguir recurso para melhorar a situação da infraestrutura da biblioteca, qualificar uma rede social daquela biblioteca, pensar esse trabalho que a gente fez com a associação, fazer também com a biblioteca que a gente atende, pensar em realizar atividades culturais, mostrar como se faz. Então, a gente vai lá com a equipe e desempenha essas atividades. E a gente tem um entendimento que a gente não fica nesse espaço assim para sempre. Por quê? Porque é dever, como eu disse, do poder público manter os espaços que são vinculados a ele. Então, se é uma biblioteca municipal, é dever da prefeitura, da secretaria, a qual a biblioteca está vinculada, manter esse espaço com qualidade, né? Então, até porque os trabalhos voluntários, eles, como disse, eles têm um início, meio e fim. Então, eles não podem ficar de eterno, tirando a responsabilidade do poder público. Então, esse é um projeto que a gente vai agora para a segunda edição. A segunda edição ainda não começou, mas a primeira edição já trouxe muitos aprendizados. Trouxe um diferencial para a nossa equipe, para a experiência. Eu vou passando aqui para vocês verem. Então, esse aqui é vinculado a um edital de 1 ano, né, na UFPB. Foi realizado agora em 2022, é um projeto pioneiro. Nós não temos conhecimento de outro projeto desse porte que é realizado no Brasil, vinculando uma instituição, uma universidade federal, uma associação e os parceiros, que são as bibliotecas públicas que a gente atende. Esse projeto, ele é vinculado ao edital Probex 22, né, 2022-23, que é o edital número 6, coordenado por mim, minha bibliotecária Givanédia. Ele qualifica as equipes, né, busca qualificar as equipes, trazer essas orientações, o que é um inventário de biblioteca, como se faz um inventário, como se faz um processo de curadoria de acervo, como é que eu consigo estabelecer critérios para doação, que são muito importantes, porque esses espaços, normalmente, as pessoas aceitam tudo, depois viram um grande amontoado de livros, às vezes, em péssimas qualidade de uso, livros desatualizados, livros que não faz sentido para aquele espaço. Qual é o perfil dessa biblioteca? Qual é o diagnóstico, a situação de problemática dessa biblioteca? Então, a gente começa realmente executando tudo aquilo que a gente viu lá na graduação, né? Teoricamente, que a gente viu, né? Então, assim, muito importante, quem está na graduação, atenção, estudantes de biblioteconomia que estão aqui nos ouvindo, façam bem disciplinas de administração de bibliotecas, representação descritiva, representação temática, porque isso é um campo muito vasto e que temos ainda pouquíssimos profissionais com a experiência comprovada, que sabe fazer implantação de bibliotecas, que sabe qualificar, que sabe fazer bem um inventário, que sabe coordenar um processo técnico, né, os processos técnicos, que sabe realmente identificar como é aquela biblioteca, que sistema de catalogação melhor ser adotado, que sabe avaliar, que sabe fazer um diagnóstico situacional da biblioteca. Então, todos esses
essas etapas e esses fazeres são muito necessários, eles devem ser remunerados. Então, são campos de trabalho que muitas vezes a gente procura profissionais para realizá-los. Existe licitação, órgãos públicos que chamam profissionais para fazer esse tipo de serviço e não encontram muitas vezes porque precisa ter comprovação de que você sabe fazer, que você entende do serviço e que você não e que você consegue dar conta do serviço, né? Tem equipe para isso, que você tem comprovação de que você já fez em algum lugar. Então, esse é um trabalho muito interessante que a gente vem desenvolvendo aqui na Paraíba, em 2 cidades, aqui em João Pessoa, capital, e também numa cidade chamada Conde, que é litoral, né, do estado da Paraíba, e lá no Conde, especificamente num distrito chamado Jacumã, que a biblioteca se chama Biblioteca do Mar, porque eu não sei se vocês sabem, eu não tenho conhecimento de outra, tá? Pode ser, mas aqui no Nordeste eu só conheço essa, assim, publicamente, que tem vídeos, notícias, entrevistas de TV e uma série de trabalhos. É a única biblioteca dentro de um container de frente para o mar de Jacumã, que é uma lindeza, minha gente. Quem não conhece a Paraíba, venham visitar a Paraíba. Já estou fazendo propaganda aqui. Aqui são as atividades, então a gente faz atividades para buscar qualificar esses profissionais que estão nesse espaço, dar aquelas noções básicas de como ele atender o público, de como ele organizar um acervo, de como ele dizer não para uma doação que não está qualificada, que critérios ele pode adotar, como é que ele pode fazer uma plaquinha, um documento, como é que ele pode dialogar com o órgão público para conseguir alguma doação, como é que ele pode melhorar as redes sociais. Então, ações culturais, mediação de leitura, muito desses espaços não fazem mediação em si, apenas botam os livros lá e a criança, o adolescente, o jovem, fica sozinho, não tem mediação, então a mediação é muito importante. Como a gente trazer mais público para esses espaços, como fazer esse trabalho de inventário, de qualificação desse acervo, de controle bibliográfico, das melhores formas para emprestar, para realmente o livro não ir embora e nunca mais voltar, porque é muito comum nas comunidades. Leva, depois tu traz, ninguém anota em canto nenhum, e depois fica, nossa, eu dei a coleção todinha de Harry Potter, e não sei mais o que é o livro, onde é que o livro está, com quem está, a pessoa sumiu, não tem endereço. Então, esses cuidados, né, essas práticas profissionais padronizadas, organizadas, elas são muito necessárias para o funcionamento, né, qualitativo, eficaz desses processos dentro do espaço das unidades de formação. Aqui, essas etapas todas, que mais detalhadas, né? A gente fez diagnóstico. Então, o que é um diagnóstico? Como é que se constrói um diagnóstico de biblioteca? Quando eu chego num espaço, eu vou logo metendo a mão e vou dizendo que está errado, que isso aqui não pode, que isso aqui tem que usar CDU. Não, gente, eu preciso conhecer o meu objeto de trabalho, eu preciso conhecer a unidade de informação, eu preciso conhecer o entorno, eu preciso conhecer as problemáticas, se tem problema de segurança, se tem problemas estruturais, se tem internet, se tem pessoal, horário de funcionamento, se faz atividade cultural, se não faz, com quem eu posso contar, qual é o acervo, tem dados desse acervo, tem sistema, tudo isso. Eu preciso construir um diagnóstico disso para poder dizer assim, bom, neste projeto nós podemos atuar nessa frente aqui, nessa atividade aqui, nisso aqui também, nisso aqui não agora não, nisso aqui nesse primeiro momento não. Identificar as prioridades, porque problemas vão surgir, são muitos desses espaços, mas a gente tem que identificar quais são as nossas prioridades. Quanto tempo a gente vai levar para fazer essa atividade? A atividade vai ser feita com a biblioteca funcionando? Eu vou fechar a biblioteca? Tudo isso é planejamento, correto? Então, eu preciso conhecer bem, eu preciso diagnosticar. E a gente fez isso de uma forma muito bacana, com a própria equipe das bibliotecas participando, formulário, levantamento de dados, uma etapa bem bacana de construção de diagnóstico. Muito legal, assim, a metodologia que a gente utilizou. Sim, mas só uma coisa aqui. Então, depois que a gente diagnostica, é que a gente pode fazer as interferências nesse espaço. E sempre combinando. Você não pode chegar lá, você não é o coordenador da biblioteca, você tem que combinar com o coordenador. Vocês aceitam essa proposta aqui? E dizer por quê. Por que essa proposta é mais interessante do que esta que vocês já estão fazendo? Por que organizar o acervo assim é melhor do que este que vocês estão fazendo? Então, você tem que apresentar, né? Argumentos e comprovações de que aquilo vai ser mais viável, vai trazer mais qualificação, qualidade para o seu serviço, que você vai ter um produto, né, para a biblioteca, que o seu usuário vai frequentar mais, vai ver a biblioteca mais organizada, e etc. Então, também a fase de mediação de leitura, mediação cultural, implantar as ações culturais dentro do espaço. Alguns espaços já faziam, como a Biblioteca do Mar, outros não faziam, e a gente, né, chegou para lançar a proposta de fazer. Estabelecer a comunicação, estabelecer a padronização. Olha, a gente chegou, precisa verificar os livros que foram deixados
no balaio, que são para repor nas estantes, precisa verificar neste mês quantos usuários eram para ter trazido os livros, devolver, e quantos, né? Se tem sistema, puxa relatório, se não tem sistema, faz manual. Então, assim, a gente procurou trazer propostas de qualificação desse espaço e trazer eficácia para essas ações e para esses processos, com o que elas tinham. A gente não pode dizer, você precisa ter internet de boa qualidade. Gente, a biblioteca de Frente para o Mar não tem uma boa qualidade de internet. Então, se no momento não pode ter internet, como é que a gente faz para a gente dar um mínimo de qualidade para esse espaço? Então, é muito importante que a gente saiba usar com os recursos que a gente tem. Não significa que você tem que se conformar com esses recursos, mas você precisa aprender também a fazer com os recursos que tem e pensar e planejar como você pode trazer outros recursos, outras pessoas, para que você tenha uma melhor qualidade daquilo que você não tem hoje. Aqui, como eu disse, o diagnóstico a gente foi construindo, tá vendo o nome da biblioteca, identificando quais as forças, quais as fraquezas desses espaços, quais as oportunidades que esses espaços têm, quais são as ameaças externas que esse espaço tem. Por exemplo, na Biblioteca do Mar, ela não possui uma segurança ali fixa, a guarda municipal que passa só em ronda, então tem uma insegurança. Tem um público de pescadores, alguns deles têm problema com álcool e drogas, então eles ficam rondando o espaço. Como você fazer um trabalho com eles para que eles possam também entender que aquele espaço é importante e eles não virem a trazer algum prejuízo, né, a fazer algum tipo de ato violento. O barulho, o mar, que tem muito vento, então a frente da biblioteca possui areia, então quando vem o vento, essa areia vem para dentro da biblioteca, então como driblar essas questões da natureza. Então tudo isso é feito durante o processo de diagnóstico dos espaços. Os encontros presenciais são inúmeros, acho que a gente chegou a 100 encontros nessa primeira edição, em pelo menos uns 9 meses de projeto, 9 a 10 meses, 10 meses de projeto, porque os 2 primeiros meses ainda são meses que a gente faz reuniões online, seleção de bolsista, de equipe voluntária, as primeiras reuniões, as primeiras visitas aos espaços, mas a mão na massa a gente faz mais ou menos em 10 meses de projeto, nessa primeira edição, né? Então, aqui nós atendemos 3 bibliotecas, eram 4, mas uma precisou se desvincular por questões institucionais, e a gente ficou com 3 bibliotecas, 2 comunitárias localizadas aqui em João Pessoa e uma biblioteca, uma comunitária em João Pessoa, a comunitária lá do Conde e uma escolar que a gente atende aqui também, num dos bairros de João Pessoa. Aqui nós temos as etapas, propriamente dito, para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, a gente fez roda de conversa, aproveitou o mês do carnaval do ano passado e trouxe um palestrante, uma pessoa da cultura, para falar sobre arte e cultura, trabalho na área cultural, sobre teatro, porque é um teatrólogo, uma pessoa, né, um ator. Na Biblioteca do Mar, a equipe trouxe, um fez atividade recreativa, o outro fez pintura, a gente tem contadoras de história no projeto, então foram contar histórias, a gente fez brincadeiras, cantou música, produziu lanchinhos, fez uma ornamentação na biblioteca, o Dia das Crianças da Biblioteca do Mar. Nós fizemos, no mês de março, dedicado nas atividades voltadas para as mulheres, então lá na Escola Integral Francisca Cunha, que é onde tem uma biblioteca escolar, a gente reuniu a turma de EJA da noite e fez um trabalho com essas mulheres que frequentam o ensino de jovens e adultos. Então, como é que a biblioteca possui material, e esse material pode ser utilizado para mediar ações literárias, ações formativas, oficinas e rodas de conversa e debate, são muito interessantes. E foi dentro da temática da violência contra a mulher, das ações de empoderamento e tudo mais que se faz dentro do mês de março. Aqui, um pouquinho para a nossa equipe, para vocês conhecerem. A Paloma, que vocês estão vendo aqui, ela está nos 2 projetos, é uma das mais engajadas, o Jean, a Vitória, a Isabelle, todos de biblioteconomia. Aqui é uma coordenadora lá da Biblioteca do Mar, em Jacumã, Débora, atualmente a presidenta do Centro Acadêmico, estudante de biblioteconomia. A outra coordenadora da Biblioteca do Mar, Nara Santos, uma contadora de histórias aqui da Paraíba, voluntária do projeto. Daiane, bibliotecária aqui pela UFPB, bibliotecária também pela rede escolar privada, e tem experiência com biblioteca escolar e contadora de histórias. Deusa, bibliotecária também da rede privada de escolar, contadora de histórias. E aqui, um pouquinho das fontes consultadas. E o meu muito obrigado para vocês por estarem comigo até agora. Então, gente, essas possibilidades que
de desafios que você vai verificando e vai constatando no seu espaço, que vocês podem agregar pessoas, colocar essas ideias no papel e tentar formas de financiamento, seja com dinheiro público, seja com dinheiro privado, e também seja muitas vezes fazendo coisas voluntárias, porque o voluntariado, eu digo que assim, ele não deve ser eterno, ad eterno, a não ser que você tenha outras fontes de renda, né? Algumas pessoas do projeto têm outras fontes de renda e querem ficar, muitas vezes, para sempre nos projetos. E que bom que querem. Outras pessoas precisam ter pagar seus boletos, como se diz. Então, a gente busca sempre todas as atividades que a gente puder, a gente remunerar essas pessoas, mesmo que seja uma ajuda de custo, uma passagem, uma alimentação, um prolabore porque você contou histórias, pelaquela hora que você se dedicou para você preparar a sua contação, preparar a sua história. Muitas vezes você traz um adereço, você se produz, você se desloca. Então, é muito importante a valorização remunerada, né? E com remuneração para essas pessoas. Então, de um projeto desses, que a gente apoia a implantação desses espaços quando não existe, até a qualificação dos já existentes, dá muito pano para manga, gente, para fazer muitas coisas. Vão surgindo novos parceiros, vão surgindo pessoas que querem colaborar. A gente vai descobrindo escritores, poetas, oficineiros que querem fazer ações. Então, a gente vai tentando incluir. Veja, desse projeto, a gente já foi para, recentemente, agora, sábado passado, Nara está aqui na nossa, que eu já vi, viu, Nara? Um cheiro para você. Voluntária do nosso projeto. Através dela, a gente já foi agora, recentemente, para uma penitenciária feminina, fazer uma ação formativa, de fruição da literatura, com as detentas. Então, vejam, uma entidade que ninguém diz, associação de bibliotecários dentro, sim, gente. A gente estar bibliotecário, nós somos bibliotecários e estamos atuando como bibliotecários, para levar conhecimento, informação, para tirar as pessoas da exclusão social, da exclusão informacional, mostrar como a arte e a cultura são capazes de qualificar o nosso espírito, qualificar a nossa prática, humanizar as pessoas. Então, a gente está indo para outros espaços. Nós estamos pensando em fazer ações com outros públicos. Então, assim, tudo parte. Através desse projeto, a gente está lançando um novo serviço da associação. Atualmente, a gente já possui o serviço de catalogação na fonte, né? Que é um serviço, por exemplo, que a biblioteca pública municipal, privada, pode desenvolver. Se você tem na sua equipe pessoas que fazem catalogação na fonte, né? Fichas catalográficas com qualidade, tem experiência de desenvolver esse serviço, você pode cobrar por esse serviço através da sua biblioteca. E esse recurso, se for em uma instituição privada vai lá para uma conta da biblioteca. Se for uma instituição pública, normalmente vai para uma secretaria e depois esse dinheiro pode ser repassado para a biblioteca. Vai ajudar muito em custeio, aquele recurso de suprimento que você precisa ali para utilizar no dia a dia do seu espaço. Então, implanta o serviço de catalogação na fonte, outro serviço, normalização bibliográfica, tudo isso pode ser para o projeto. Eu não tenho expertise, mas eu sei na universidade que tem um projeto que trabalha com normalização com as normas da ABNT. Eu vou fazer uma parceria. Vou dizer, professora, eu tenho aqui uma biblioteca, estou colocando a biblioteca à disposição para a gente implantar esse serviço. Então, o público da população aqui da cidade, sempre na cidade tem escritores, gente que quer publicar livros, gente que escreve, que precisa de ficha catalográfica. Então, a biblioteca pode oferecer esse serviço. Então, são muitas possibilidades. Agora, precisa ter expertise naquilo, precisa ter segurança para não fazer a atividade de forma equivocada, trazer um prejuízo, não respeitar a legislação. Então, você precisa estudar, juntar a equipe que sabe fazer, que tem comprovação, e pronto, montar um projeto e ir atrás de patrocinador. Então, quando você consegue esse aparato de recurso financeiro, recursos humanos, o projeto em si, as ideias bem colocadas, você vai à luta, como se diz, para buscar parceria em edital, fomento em edital, parceria público-privada. Às vezes você não quer necessariamente do dinheiro, você precisa de estantes. Você precisa, eu descobri que tem uma instituição que vai fazer um leilão. Vamos ver quanto é que vai sair. Vamos fazer uma vaquinha. Então, muitas possibilidades de você, através das lacunas que a unidade de informação apresenta, você pensar como essa lacuna pode se transformar num projeto, numa ação, num conjunto de ações para enfrentar essa lacuna que eu tenho hoje na biblioteca, né? Então, é isso. Espero ter contribuído com vocês, trazendo esses casos, trazendo essa minha experiência. Estou aberta aqui agora às perguntas, à participação do público, às dúvidas. É isso, Bruna. Oi, Gil. Que aula! Meu Deus do céu, foi maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito bom nos
energiza, né? Assim, eu acho que tu é uma pessoa tão experiente, assim, né? Trouxe coisas tão viáveis, porque esses projetos, a gente que trabalha no serviço público, né? Às vezes a gente sabe da dificuldade junto aos nossos gestores de até mesmo de convencimento, né? Assim, de uma valorização mínima, falta o básico muitas vezes. Então acabam que esses projetos, né? Eles vêm como alternativas viáveis e até mesmo para que aquele gestor possa ver a potencialidade daquele profissional, né? E aí o valorize, veja, pô, ele conseguiu uma verba num outro espaço, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, muito E, bom, né? Bruna, se você me permite, eu acabei não comentando, através desse projeto agora, que vai para a segunda edição, esse de implantação e qualificação de bibliotecas, a associação está recebendo demandas privadas de acervos de professores aposentados, escritores. A gente, no momento, está no segundo serviço que a gente está fazendo de organização de acervo. E é um serviço pago. Então, a gente identifica um bibliotecário ou um estudante de biblioteconomia, um bibliotecário supervisiona esse serviço e esse estudante vai até o local e semanalmente vai tratar aquele acervo e vai instalar software, fazer tudo isso, vai implantar e vai qualificar a biblioteca privada de alguém. Então, às vezes, de institutos, de faculdades. Então, é um campo também de remuneração, né? De trabalho, de emprego, de geração de emprego para nós. Então, a gente precisa fazer bem. Por isso que eu dei um alerta aqui para os estudantes. Façam bem essas disciplinas técnicas, porque o nosso currículo, ele, por tantas décadas, já foi tão técnico, então ele tem se aberto, né? Tem se aberto para muitas pautas. E o técnico é nossa obrigação. A gente precisa ser excelente na técnica, porque as décadas de curricularização da biblioteconomia foi voltado para o técnico. Então, o técnico também traz emprego, trabalho temporário, né? Freelancer, consultorias e uma série de serviços. Então, a associação hoje está atendendo, concluímos uma cliente, e estamos no segundo cliente só neste ano com a organização de acervos privados. Então, é muito interessante, porque como é que ele soube? Eu vou dizer para você, como é que um desses clientes soube? Porque acessou o nosso site e viu as informações bem colocadas, viu lá, sentiu segurança e fez contato com a associação. Fizemos a visita técnica e nessa visita técnica também percebeu segurança nas pessoas que vão colocar a mão na sua biblioteca. Porque você é um escritor, você é um pesquisador, não vai ser qualquer pessoa que você vai colocar. Se essa pessoa faz uma bagunça, uma barbeiragem no meu acervo, então você precisa ter qualificação, segurança, né? E ter capacidade argumentativa de mostrar como é que se faz o serviço. Então, quando ele fazer uma pergunta para você saber responder, dizer o porquê pode ser assim, o porquê não pode ser assado, sempre buscando um entendimento com esse cliente. Então, já é um serviço que surgiu a partir desse projeto. Então, para você ver o quanto esses projetos são importantes, trazem para a gente um lugar que a gente jamais esperava, né? De atuação. E eu acho que então tu já responde a pergunta da Andriele, porque ela pergunta exatamente isso, né? Como está o mercado de trabalho para os bibliotecários? Ela diz que é recente no curso, então tem dúvidas nessas questões. Então, assim, a área, até mesmo cultural, né? Ela tem muitas possibilidades, né? E a gente pode e tem capacidade para isso, né? Assim, basta desenvolver as habilidades, obviamente, né? Mas, enfim, é mais aí uma possibilidade de trabalho. Gil, a gente tem várias questões. Eu vou te passando, pode ser? Pode sim, fica à vontade. Tá, então tá. Primeiro da Rafaela Taide, quais os principais critérios de viabilidade que preciso considerar para colocar em prática determinado projeto? Então, uma pergunta muito importante. Esse, normalmente, eu, como parecerista de projetos, esse é um dos critérios quando a gente vai avaliar, né, os projetos de forma geral, seja da cultura, seja da área do livro, leitura e bibliotecas. Um dos fatores é justamente a viabilidade, né? Primeiro, quando a gente fala de viabilidade, é isso. A gente olha para o objeto do projeto, o que é que a pessoa, o proponente, está colocando ali como é o objeto do projeto. A gente olha para os objetivos, se são poucos, se são muitos, e a gente olha para a planilha orçamentária, para a gente ver se o que ele está colocando lá, se ele diz que vai visitar 10 bairros para escolher as 10 instituições que vai receber ações, digamos, contação de história. Ele precisa colocar na planilha quem é essa contadora, esse contador de histórias, ou esses, quanto eles vão receber, qual é o recurso destinado para transporte,
qual o recurso, eles vão utilizar material próprio, eles vão levar material, eu preciso dizer, o projeto tem contador, o projeto tem equipe de coordenação, o projeto tem um assessor de produção, né? Quem é o produtor cultural que responde pelo projeto. Então, é um conjunto de pessoas, materiais, recursos materiais, né? Uma planilha orçamentária bem feita, que vão servir de elementos para esses critérios. Normalmente, quando é um projeto que vai buscar aprovar uma ideia de alguém ou de um grupo de pessoas que vai necessitar de recurso público ou privado, o avaliador vai olhar se você consegue executar tudo aquilo dentro daquele prazo, com aquelas pessoas que você tem e pedindo aquele recurso. Digamos que é muito comum a gente encontrar assim. E às vezes é por falta de experiência, na maioria das vezes, às vezes não é por falta de experiência, é por uma questão ética mesmo. Você encontra um projeto que é de 1 ano, a pessoa diz que vai fazer oficinas para ajudar as pessoas a elaborar projetos, né? Tem muitos projetos assim. Projetos para ensinar como fazer projetos. Isso é ótimo, porque a gente tem uma lacuna nas diversas áreas de conhecimento sobre isso. Aí a pessoa diz que vai fazer, em 1 ano, vai fazer 6 encontros, a cada 2 meses vai fazer um. Aí ela disse que vai fazer um no litoral do estado, e depois diz que vai fazer no mesmo período, o outro lá no sertão. Mas ela não apresenta a equipe que vai estar aqui no litoral e que vai estar no sertão. Então, você fica na dúvida. Como é que aquela equipe vai se dividir para ir para o outro lado do estado, né? Se deslocar para fazer essa ação? É presencial? É remota? Então, são exemplos, né? Outra coisa, eles colocam um valor financeiro para o coordenador do projeto. O coordenador do projeto tem uma função muito importante, sim. Ele vai coordenar todo o processo do projeto. Mas o objeto do projeto é o quê? Não é os facilitadores? Não são as pessoas que vão ministrar as oficinas? Então, logicamente, tem que ter uma boa remuneração para quem vai elaborar, para quem vai realizar essa ministração. Então, não é você, coordenador, que vai ser o ministrante do conteúdo das oficinas. Então, esse profissional precisa ser bem remunerado. Você pagar a hora-aula dela. Então, às vezes, você vê projetos que o coordenador colocou o maior valor do projeto para ele e colocou muito pouco para contador de histórias, né? Pagando R$200. Gente, R$200 não paga nem o deslocamento e a capacitação da pessoa, né? E o deslocamento dela, então a valorização. Então, é muito importante você fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto é o valor do profissional. Esse profissional é muito qualificado, vale a pena, ele tem um currículo voltado para o público que a gente quer, ele tem um público que a gente quer trabalhar com criança, então não é todo contador de história que trabalha com criança, qual é a metodologia dele. Então, são esses critérios que a gente vai percebendo dentro dos projetos. E eu digo para vocês, cada vez mais, com as experiências de avaliar projeto, a gente já consegue bater de cara, assim, quando o projeto está enrolando demais, bota uns textos enormes, acadêmicos, não sabe ser direto, objetivo. O projeto de extensão, um projeto de cultura, um projeto que é submetido no edital, ele precisa ser muito direto, ele precisa ser enxuto. Ele não é um projeto de pesquisa acadêmico que você fica ali trazendo teoria de 300 mil pessoas. Não, esse é um projeto para a iniciação científica, para o mundo acadêmico, para a pesquisa. O projeto de executar projeto cultural, projeto social, projeto ambiental, todos os projetos que são para a execução de ações concretas, né, sem ser no universo intelectual, eles precisam ser muito diretos. O avaliador não tem tempo de ficar 1 hora com o seu projeto. Às vezes, ele tem 150 projetos para avaliar em 2 meses. Ou seja, ele vai avaliar 3, 4, 5 projetos por dia. Ele precisa entender o que é que você quer e não ficar gerando dúvidas dele, porque ele não tem você ali do lado dele para você explicar para ele. Ele só tem o seu texto. Então, você precisa ser muito bem direto e entender. Se eu botar essa palavra aqui, encher de termos difíceis, o avaliador vai compreender o que eu estou dizendo, então eu posso trazer pontos negativos para o meu projeto. Então, é muito importante a escrita, a viabilidade, o pessoal, o recurso financeiro que você quer, quanto você está pedindo do edital para ser utilizado, que prazo você vai usar. Tudo isso precisa estar muito alinhado. Então, é muito interessante você ter pessoas na equipe que têm experiência com o projeto. Eu acho que é muito importante isso que tu diz, e até acho que responde talvez um pouco do que a Cláudia Souza perguntou, como que os discentes, porque ela diz que muitas graduações não têm essa disciplina de gestão de projetos, então como que eles podem buscar esse conhecimento e essas informações para desenvolver essa competência de escrita em projetos, né?
Exatamente. Então, é isso. É você constituir uma rede colaborativa. Se você não tem noção, não se aventure a fazer sozinho. Chame alguém que você possa contar com essa pessoa que vai. Se você precisar chamar uma pessoa que tem experiência em elaboração de projetos, pegar a sua ideia e botar no papel, fazer tudo bonitinho. Essa pessoa já é bem conhecida no mercado, e aí você chama e você diz, olha, porque existe também a rubrica para se pagar quem faz o projeto, quem elabora o projeto. A ideia é sua, né, do conjunto de pessoas da biblioteca, mas você não tem expertise em escrever. Você não sabe para onde vai, tem medo de errar, não quer dispensar a oportunidade, então você chama alguém, contrata essa pessoa e diz, olha, se o projeto for aprovado, X% do projeto é seu pela elaboração do projeto. Normalmente, essa pessoa que elabora o projeto, ela também, às vezes, tem experiência em fazer os relatórios e prestar contas. Então, e tem experiência com contabilidade, como é que faz uma boa planilha orçamentária. Então, às vezes, você pagar isso para as pessoas não é desperdício, não é gastar, é investimento, para você ter uma garantia de qualificação do seu projeto e ter mais chance de aprovar ele dentro dos editais. Talvez também uma dica que a gente possa dar é participar dos conselhos de cultura, né? Onde também tem muito esses projetos culturais, né? Onde geralmente estão os produtores culturais, né? Essa rede de troca, né? Ai, como é que tu fez teu projeto? Como é que a gente pode ver alguma contrapartida também, né? Agora com as leis, teve Aldir Blanc, agora Lei Paulo Gustavo, a gente via, assim, nos grupos de bibliotecários como que a gente poderia, de alguma forma, né? Ter alguma participação nessa lei, né? Mas a gente via assim que falta muito, né, de conhecimento para que a gente possa acessar a isso, né? Então, mas sim, eu costumo dizer isso, Bruna, que é ocupar os espaços. A gente às vezes tem uma prática de ficar só reclamando, não tem emprego para gente, o mercado é muito fechado. Mas vou dizer para vocês, os cargos de bibliotecários que estão vinculados ao poder público, normalmente, eles só vão surgir se a gente estiver no lugar de ativista. Se a gente estiver lutando pela causa. Porque nenhum vereador vai aprovar um cargo de bibliotecário para a estrutura de uma prefeitura só porque ele gosta. Ele é pressionado pela sociedade. Então, a gente precisa ocupar os espaços. Então, se você no seu município não tem o cargo de bibliotecário, você tem que se juntar, seja com professores da educação, seja com outros profissionais, professores do curso de biblioteconomia, quem você puder contar, formar um coletivo, formar um grupo e ir à luta. Ir lá, fazer um requerimento, pedir uma reunião com a Comissão de Educação e Cultura, que é normalmente onde ficam os vereadores, eles se reúnem em comissões, conversar e convencer um desses vereadores, ou um conjunto de vereadores, para aprovar um projeto de lei, para criar o cargo na cidade, para entrar na estrutura da prefeitura, né? Esse cargo vai ser quanto a remuneração, então você fazer um levantamento, uma pesquisa, lutar para que os outros vereadores, e na porta de vereador, gente, aqui a gente vive assim, quando eu estava em Pernambuco e na Paraíba, a gente não tem biblioteca pública municipal aqui na cidade, a gente tem estadual. Então, por que não tem ainda? É só uma questão de falta de grana? Não, não é falta de grana. É de articulação. A gente precisa mostrar-se uma categoria forte e estar ocupando os espaços. Gil é a única bibliotecária no momento que ocupa o Conselho de Cultura de João Pessoa. Outros bibliotecários podem e devem ocupar esse espaço, porque alguma hora eu vou me cansar, eu vou para uma outra atividade, vou para uma outra frente, não posso estar em todas ao mesmo tempo. Então, é muito importante que a gente entenda o nosso lugar na sociedade de defensores da nossa causa. Qual é a causa da gente? A causa da gente é a causa do livro, a causa da biblioteca, a causa da literatura, da leitura, das bibliotecas públicas. Então, entender que a gente não está sozinho. Quando a gente ocupa o Conselho de Cultura, o que tem a ver cultura? Gente, biblioteca é um equipamento cultural, é um equipamento educacional, é um espaço de vivências. Então, se você não compreende a biblioteca dentro da estrutura da cultura, você precisa voltar umas casas anteriores e fazer uma reflexão. A gente só vai ter espaços qualificados quando a gente luta por eles e a gente junta a comunidade que a gente está inserido, né, ali a comunidade que está sendo atendida pela biblioteca para fortalecer a nossa luta. É indo para frente da Câmara de Vereadores, é participando de uma audiência pública, é ocupando como conselheiro o Conselho de Cultura, é aprendendo a escrever projeto para submeter nos editais, é ficando conhecido na cidade, não para fazer plataforma. Eu não faço plataforma própria, não sou dessa linha de atuação. Eu gosto de trabalhar no coletivo, aprendendo com as pessoas, ensinando o que eu sei com as pessoas e fortalecendo nosso entendimento como cidadãos. A gente quer
Do jeito que eu quero a minha rua calçada, saneada, eu também quero o meu bairro com biblioteca. Então, do jeito que tem diversas lutas ambientais, culturais, saúde, arte, educação, nós temos a causa das bibliotecas, a causa do livro, da literatura. Muito importante a gente entender que essa luta ela não se faz sozinho, só com bibliotecários. Ela se faz com escritores, com poetas, com professores. Os professores não são nossos inimigos, eles são trabalhadores da educação. Eles são muitas vezes colocados lá no nosso lugar pelo Estado brasileiro, pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, mas eles podem ser uma força a nosso favor. Por quê? Porque a gente diz, olha, luta com a gente para que a Secretaria de Educação do município tal faça um concurso, abra uma seleção pública e coloque bibliotecários no quadro, né? Não vai colocar para todas as bibliotecas, mas vai colocar para um percentual. E com vocês, a gente faz uma formação, faz um treinamento, faz uma capacitação e vocês aprendem com a gente a gerenciar esses espaços. Então, tem muito de empatia, de solidariedade, sabe? De um trabalho colaborativo e realmente coletivo pela luta da defesa do espaço da biblioteca, que não é uma luta sozinha, como eu falei, é uma luta que é feita com os outros atores e com a cultura. A gente não. A Gislene, que é a nossa presidenta do CRB, ela sempre diz que a luta é feita na rua, né? Assim, a gente tem que mostrar a nossa cara. E quando a gente ocupa um cargo público também, a gente carrega uma grande responsabilidade, né? De mostrar à sociedade, de dar uma continuidade a esse trabalho também, né? Porque influencia não só o presente, mas o futuro, se aquela biblioteca vai continuar existindo, né? Se eu vou fazer um bom trabalho, se eu vou conseguir fazer as relações. Então, assim, é de muita responsabilidade mesmo. Mas também é isso, é enxergar o social, a comunidade, é juntar esses esforços, né? A gente, como tu falaste, né? O técnico, ele já deve estar vencido. Agora a gente tem, né, que ir além, né? Botar os braços para fora da biblioteca e abraçar, né, a comunidade, enfim, assim, quem puder nos ajudar, porque realmente se a gente ficar só na nossa biblioteca, ali a gente não vai conseguir muita coisa. Temos uma pergunta muito interessante, né, que diz assim: pode-se dizer que a associação funciona, então, como um espaço maker, laboratório, para os cursos de Ciência da Informação da Universidade da Paraíba? Nossa, uma pergunta bem interessante. Eu diria até audaciosa. Olha, eu digo da CI, porque a CI tem um objeto diferente da biblioteconomia pública, mas eu digo que, e tenho falado isso com os nossos alunos de biblioteconomia, que são bolsistas e voluntários no projeto, sim. Eles próprios, nos seus relatórios, né, eles têm, e nas falas, nos comentários durante a execução das atividades, eles têm agradecido demais. A gente tem alguns que iam abandonar o curso, não estavam se vendo no curso. Alguns entraram no período da pandemia, então pegaram disciplinas muito atravessadas, assim, a didática de aula remota, não estavam acostumados, nunca viram. Imagina você fazer representação descritiva numa tela, gente, sem o contato com os manuais, né, os códigos de classificação, sem estar ali dentro do ambiente de uma biblioteca, fazendo um laboratório. Então, sim, o projeto tem hoje servido como um laboratório, uma prática de estágio mesmo, não remunerado, até certo ponto remunerado, porque a gente tem bolsista, para os alunos de biblioteconomia, e também tem servido de inspiração para os alunos que não são da biblioteconomia, que a gente agrega. Então, no projeto a gente recebe também alunos de letras, alunos da pedagogia, porque como a gente faz contação de histórias, mediação de leitura, a gente traz outros estudantes de outras áreas para agregar nesses. Então, eles não fazem catalogação, eles não fazem indexação, eles não fazem os trabalhos técnicos, mas eles fazem outras ações dentro do projeto, né? O pessoal das mídias, como eu disse, para criar identidade visual para o projeto, para as bibliotecas que a gente atende. Então, é um conjunto de pessoas mesmo que estão em fase de formação, que tem nos agradecido demais por esse projeto pioneiro aqui na UFPB. Eu não tenho conhecimento, como eu disse, de outras associações que está fazendo um trabalho parecido com esse nosso, atendendo, utilizando o fomento de um edital público e utilizando e atendendo a 3 bibliotecas ao mesmo tempo no estado da Paraíba. Acho que isso para a gente é desafiador, porque a gente se desloca, então a gente, querendo ou não, sente as dificuldades do projeto. Logística, nem todas as vezes tem alguns voluntários que têm dificuldade de ir por causa de passagem, né? Não estão empregados, não tem outra fonte de renda, em outro município, uma das bibliotecas, então a gente não vai lá toda semana, porque a logística não dá conta, né? Então a gente tenta fazer ações remotas e ações presenciais. Então, assim, esses projetos é um pontapé para que as próprias bibliotecas e as pessoas que estão participando
e a própria universidade compreende a necessidade de ter editais mais robustos, ter rubrica para logística, rubrica para pagamento de pessoal, sabe? Não apenas a bolsa do estudante, que é né, o que já se tem hoje. Então, esses projetos, eles são muito possíveis de serem colocados, como você falou, citou, na Lei Paulo Gustavo, na Lei Aldir Blanc, todos eles são muito viáveis de serem colocados para a gente ter recurso a mais para dar continuidade, porque toda semana, quase semana não, chega alguém me procurando, diz, Gil, agora tem um clube tal, um clube da associação do bairro tal, que está querendo reativar a biblioteca de lá. A associação de moradores do bairro tal. Então, minha gente, eu queria ter muitas vidas e muitos projetos e muita gente para estar. E a gente tem que negar, dizer, olha, agora não dá, a gente está atendendo 3, vamos ter que desmamar, fechar, encerrar um ciclo com uma para abrir vaga para outra, por causa das nossas limitações realmente financeiras. Mas as formas de acessar recursos são muitas, requer realmente dedicação. É bom ter uma equipe de captar recursos, saber captar recurso público e privado para manter esses projetos. Para eles não... Normalmente são projetos que não dão conta em um ano, eles tendem a ter continuidade para concluir aquele trabalho que foi iniciado. Com certeza. E o pessoal aqui estava, enfim, muitos parabéns, né, para ti pelo projeto, também é realmente pioneiro, eu desconhecia, né, e, enfim, como aqui a Lia falou, quanta coisa pode ser feita pela comunidade, é um trabalho admirável. O Hélio disse, importante trabalho multidisciplinar, cada um com a sua expertise, contribuindo para o sucesso dos fazeres. E recebendo por isso, né? Porque, assim, cada profissional, né, tem a sua qualificação e a gente, às vezes, na área da cultura, vê uma desvalorização, né, dos pessoal, dos artistas como um todo, né? Acha que é só ir lá tocar uma música, né? A pessoa não... parece que não estudou para aquilo. Então, assim, é muito importante que a gente, né, enquanto proponente desses projetos, valorize também. Se a gente busca se a gente está na luta, na busca por uma qualificação da nossa profissão, uma valorização, a gente também tem que valorizar, né, as outras profissões. Temos mais uma última pergunta, que fala sobre o projeto, este último que tu mencionaste. Nestas ações de apoio aos espaços comunitários, a associação também divulga os cursos de biblioteconomia? Estimula que membros dessas comunidades conheçam e cursem biblioteconomia? Sim. Acaba que o projeto apresenta uma outra visão do profissional bibliotecário, né? As pessoas sempre ainda, no popular, ainda desconhecem muito a nossa profissão. Acham que é só uma pessoa que organiza livro que fica dentro da biblioteca. A tia chata do silêncio. Uhum. Ainda existe muito no universo... talvez não no mundo mais profissional acadêmico, tem mudado bastante, mas ainda dentro de comunidades e pessoas comuns, né, que não acessaram universidades, ainda tem um grande desconhecimento sobre o nosso fazer, né? Como eu disse, nos associa muito apenas à organização de acervos e não sabem da nossa capacidade. Eu acho que um dos grandes desafios que eu tenho falado muito nas minhas palestras, enfim, dentro do curso, nas oportunidades que eu tenho, dentro da associação, presidindo a associação, é isso. É compreender que o nosso lugar somos lugar de gestão, a gente é pensador da área, a gente precisa ser articulador, a gente precisa comunicar bem, não necessariamente a gente precisa saber fazer tudo. Eu não sou, por exemplo, uma bibliotecária que fico aqui no espaço onde eu atuo, eu não trabalho com catalogação, mas eu coordeno um projeto que faz catalogação. Então, eu preciso conhecer bem como é o processo de catalogação e preciso, porque eu vou fazer um trabalho mais de supervisão, de coordenação, de gestão, de acompanhamento de equipes. Então, quando você está em Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, em espaços públicos e privados, o seu papel não é ficar ali atendendo ao público apenas, né? Não, eu pensei que eu fui contratada para catalogar os livros e atender o público. Não, isso é uma das funções. Você foi contratada para gerenciar o espaço, para pensar a dimensão da biblioteca, do espaço físico e do seu público, da sua comunidade. Você conseguir fazer um bom diagnóstico, são tudo ferramentas de gestão e de planejamento. Então, você conseguir fazer um planejamento, saber fazer uma reunião com a equipe, conversar com um parceiro, saber elaborar um projeto e submeter a um patrocinador, é você saber conversar com a direção da escola, é você mediar conflitos, é de tudo um pouco. Mas eu digo que esse de tudo um pouco não pode ser feito de forma
amadora. O amadorismo ele é muito prejudicial. Ele pode trazer muitos problemas de convivência. Como eu disse, quando você chega num espaço, você não pode meter a mão, tem que ter respeito pela equipe que está ali, que não é profissional, mas ela tem um conhecimento. Porque nós do projeto, nós somos passageiros, estamos ali para dar um apoio. Mas quem é que fica todos os dias abrindo o espaço da biblioteca com a comunidade? Que tem uma relação com a comunidade já, que sabe os problemas da comunidade, que tem um diálogo, que tem uma confiança. Então, eu não posso chegar dentro e desfazer, tá tudo errado, me ensinaram de outro jeito. Não, gente. Todo conhecimento, toda forma de fazer ela é válida. Muitas vezes ela precisa ser qualificada. Então, tem um respeito, tem uma forma de falar, de dialogar, de sentar junto, de se olhar, de fazer dinâmicas mais colaborativas, sabe? Mais horizontais. A gente gosta muito de fazer dinâmicas e processos mais horizontais, assim, de sentar, de ler um texto, fazer uma reflexão, deixar as pessoas falarem, fazer uma chuva de ideias, né, uma tempestade de ideias, e aí a partir dali, então vamos por esse caminho, então sempre fazendo acordos para que todos se sintam pertencentes. É muito importante, qualquer coisa que você for fazer, as pessoas se sintam pertencentes e se vejam naquilo. Muitas vezes você está com problemas na sua equipe, não consegue avançar em determinados setores, porque tem pessoas erradas no lugar errado. Todas as pessoas, elas têm capacidade de produzir coisas com qualidade. Elas precisam entrar nos lugares corretos. Às vezes, essa pessoa aqui, realmente, ela gosta, ela tem uma concentração, o lugar dela é fazendo processo técnico. Que massa, então que ela faça com qualidade. Essa daqui é muito falante, é muito boa com o público. Nossa, as pessoas adoram ouvi-la, então bota ela para atender o público. Então, assim, o profissional bibliotecário precisa ser esse profissional que tenha essa visão de gestor, que consegue entender qual é a equipe de recursos humanos que eu tenho, qual é a equipe que eu não tenho, mas preciso qualificar e preciso ter, qual é o recurso financeiro que eu tenho, o que a biblioteca faz hoje, mas que não faz com qualidade. Então, eu preciso produzir um relatório sobre isso, eu preciso chamar o diretor dessa escola, dessa faculdade, para sentar e dizer, olha, nós temos um gargalo aqui, isso aqui pode ser resolvido assim. Então, é essa capacidade de gestão estratégica, sabe? Identificar quem é a sua unidade de formação, quais são os pontos fortes, fracos, as ameaças, as oportunidades, e sentar com quem devidamente pode lhe ajudar. Então, eu digo que é muito mais do que aquele profissional que chega para fazer um trabalho específico no setor. O importante todas as áreas de conhecimento vai ter aquele especialista. Mas também, se você está como gestor da unidade, todas essas funções administrativas são necessárias. Se você não as tem, vocês precisam ir atrás dessas informações, em busca dela, dessa capacitação, e chamar outros para fazer com você. Não tente fazer tudo sozinho, porque você vai se sentir frustrado e vai ver que tem determinadas áreas que tem profissionais com boa qualificação, expertise, que consegue fazer com você. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, esse olhar de gestor que a gente precisa ter mais e se colocar mais nos espaços, é onde a gente atua. Corroborando com o que tu falou, ali agora acabou de entrar um comentário dela, dizendo, só tive a ideia do que realmente é o potencial da biblioteca e o profissional de biblioteconomia e o seu leque de funções e atribuições depois que entrei na universidade. É aquilo, né? A gente tem muito enraizado, né, na sociedade aquele estigma, né, da pessoa solitária, da biblioteca, né, quase fúnebre, assim, né, silenciosa, mas enfim, realmente são muitas possibilidades. Eu acho que tu deste uma aula, né, todo mundo aqui ficou muito feliz, agradecido, encantada, perfeita colocação. Vamos ver aqui o que mais que o pessoal... Perfeito. Teve uma pessoa que até colocou Ministra Gil, olha aí, ó. Chamada carinhosamente de Ministra Gil. Gente, é daqui da Paraíba. O pessoal que trabalha comigo gosta do projeto. Porque fazem menção, porque eu tenho o nome sou conhecido como Gil, né? O nome é grande. Aí faz a menção ao ministro Gilberto Gil. Eu disse, quem me dera se chegar aos pés de Gilberto Gil, foi ministro da Cultura, né? Então, aqui, por eu estar atuando na cultura, ser conselheira de cultura, o pessoal faz essa trocadilho, a ministra Gil. Para mim é uma honra. Não, mas com certeza tem muito a compartilhar, foi uma aula realmente, assim, eu acho que abre os olhos, né, de futuros profissionais também, o que é importante para essa área, para a importância dessa área, né, assim, que a gente deve se qualificar e ter mais habilidades realmente na gestão estratégica. Eu acho que essa tua finalização foi muito importante, né, do profissional enquanto um gestor que consegue identificar onde eu vou alocar os recursos, as pessoas, para a gente ter esse tempo mesmo de pensar e planejar, porque realmente, às vezes, a rotina de uma biblioteca, ela nos engole, né? Tu tem livro para catalogar, tu tem livro para adquirir, né? E é o atendimento ao usuário também, né? Que a gente...
é encantador, né? Mas às vezes nos prende muito, né? A biblioteca vira uma terapia, às vezes, né? Então, às vezes a gente não consegue realmente dar conta dessa parte, mas que é muito importante, né? E que nos leva a outros patamares. Então, eu acho que a tua fala final foi muito importante no sentido da gente ter esse olhar mesmo para a gestão estratégica, né? Nesse sentido dos projetos culturais. É isso, foi demais, a Gislene está falando ali. A Daiane diz, é a nossa ministra. É a Daiane, a amiga também, voluntária, colaboradora num dos projetos, nesse especificamente das bibliotecas. A contadora de histórias, uma exímia contadora de histórias. Olha Chamem aí, a Daiane para contar a história para vocês, nas bibliotecas de vocês. Com certeza. Então, tá, Gil, muito obrigada pela noite, pela tua disponibilidade. A gente agradece aqui a todos os presentes. O pessoal ficou até agora, né? Tu veio aí quase 2 horas de live. É sinal de que, enfim, o assunto é muito importante e a tua fala, né, veio reiterar isso. Então, a gente agradece demais. Muito obrigada, né? E pode deixar aí os teus agradecimentos finais. Mais uma vez, agradecer vocês, parabenizar pela organização do simpósio, que vem o 4º simpósio. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Acho que quando estamos nesse lugar de associativismo, ativistas pela causa, a gente deve estar participando e para mim é sempre uma satisfação trazer conhecimentos, fazer debates, reflexões. Então, quando precisarem, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, agradecer a vocês, desejar em vida longa, agradecer a todo mundo que ficou até agora, todas as perguntas, os elogios, fortalecer, que vocês fortaleçam as associações, gente, dos estados que vocês estão vinculados, né, do território de vocês. Se a associação está fechada, ocupa esse espaço. Se não tem pessoas interessadas e você está interessado, junto um grupo. Eu também, quando cheguei aqui na Paraíba, a associação estava praticamente quase fechada, sem funcionamento, e a gente ocupou de 2018 para cá e tem feito um trabalho bem, bem interessante, que eu acho que vamos estar no SNBU, quem for, chega lá no SNBU e a gente vai levar essa expertise, essa experiência da associação aqui da Paraíba, né, que está fazendo esse trabalho. E é isso, é ocupar os espaços. A gente se incomoda, se está ruim, se a gente faz a crítica, a gente precisa ser o primeiro a se colocar à disposição para fazer junto. Então, não adianta só fazer a crítica, colocar a responsabilidade no outro. Se você pode, tem disponibilidade, ou se você não tem, mas sabe quem tem, junta essas pessoas, porque foi assim, aqui eu fui chegando de Pernambuco e as pessoas aqui queriam montar chapa e me identificaram em mim essa pessoa para estar na associação. Então, algumas pessoas diziam, Gil, eu não posso, mas eu sei que você pode e você tem perfil, então vá lá. Então, assim, deram aquela força, aquele apoio e formou-se um grupo que vem, hoje esse grupo já se multiplicou e vem fazendo um trabalho muito interessante aqui, muito satisfatório, muito gratificante. É um dos trabalhos que eu faço com muita dedicação e mostro para você, tenho mostrado, né, um pouquinho nos projetos, o quanto as associações elas têm uma potência incrível. Principalmente, gente, porque eu gosto de fazer essa fala no final, entender a associação para além desse lugar de só fazer eventos, né? Só faz o evento do dia do bibliotecário, só faz o evento. Gente, é um CNPJ, vocês podem captar recursos, vocês podem elaborar projetos, vocês podem oferecer serviços, vocês podem pagar pessoas, desde que a associação esteja em dias com as suas obrigações, fiscal, burocrática, administrativa, contábil. Então, você precisa organizar a casa, foi isso que a gente fez nesses últimos anos, para hoje a entidade poder captar recurso, contratar pessoas, pagar bolsa, né, ter contadora e fazer o que vem fazendo presencialmente nas redes. Então, é isso. Ter capacidade de gestão, entender a entidade como um CNPJ, a sua biblioteca também. Se ela está ligada a um órgão público ou privado, ela é uma unidade de gestão. Mesmo que o recurso não esteja diretamente na conta dela, esteja na conta da secretaria, mas você está gerenciando um equipamento. Então, ele, bem organizado, ele vai ter as mesmas capacidades de pensar projetos, fazer ações culturais, contratar pessoas, e é isso. Tem que investir muito na gestão. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. É um belo trabalho, inspirador para nós. Muito obrigada, gente. Parabéns aí pelo evento. Para nós todos. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.